Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês nos assistem. E é com grande satisfação e honra que vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito do Consumidor. Meu nome é professor Henrique Meyer, sou professor da Faculdade SMG Santa Maria da Glória, localizado na cidade de Maringá. Em razão da pandemia do Covid-19, nós vamos aí dar a nossa continuidade ao ensino remoto. Na aula passada, nós verificamos as questões relativas às cláusulas abusivas dentro do contrato de consumo. E nós verificamos inúmeras questões das quais colocam o consumidor em verdadeira desvantagem perante o fornecedor. Situações das quais são caracterizadas por cláusulas, por questões contratuais que colocam aí justamente o consumidor em desvantagem. E hoje nós vamos entrar no questionamento relativo aos contratos de adesão. O primeiro questionamento que eu coloco para vocês já irem refletindo é se existe hoje uma norma permissiva de contratos de adesão. Primeiramente, de forma mais simples, o contrato de adesão é aquele que já vem estabelecido pela parte fornecedora. Isso eu já venho conversando em várias aulas. O contrato de adesão é aquele da qual, na hora que você vai contratar um respectivo serviço ou adquirir um respectivo produto, o respectivo instrumento contratual, o documento para assinatura já vem pronto. Quando você vai até uma agência bancária realizar um contrato de financiamento do seu veículo, o contrato que o gerente do banco ou que o preposto da instituição financeira apresenta para vocês assinarem é um contrato de adesão, porque você não tem a possibilidade de realizar alterações de cláusulas contratuais. Quando você vai adquirir um plano de saúde, quando você vai adquirir uma carta de consórcio, quando você vai adquirir um plano de saúde, de seguro de vida, esses documentos, esses contratos são contratos que justamente já vêm pré-confeccionados. E apenas é alterado questões como nome, endereço, valores, durações, algumas taxas, entre outros. Nós vamos verificar nessa aula que é sim, já respondendo à primeira indagação, permitido a confecção de contratos de adesão. Porém, somente se torna válido o contrato de adesão aqueles que obedecem de forma rigorosamente os artigos relacionados ao tema em questão. Diante disso, podemos começar a nossa aula? Olha que interessante. No que diz respeito a contratos de adesão, nós temos que existem aí justamente inúmeros modelos de contratos de consumo. Como eu disse para vocês já, nas aulas presenciais, consumidores somos todos nós. E de forma diária, eu digo até de forma aí frequente, de forma intensiva, nós realizamos contratações de questões oriundas ao Código de Defesa do Consumidor. Estou gravando a minha aula aqui em casa hoje, estou utilizando a energia elétrica, estou utilizando aí justamente a internet, estou utilizando um notebook, estou tomando um café. Então são questões que envolvem aí a aquisição de produtos e também de serviços. Então nós temos uma infinidade de modalidades sobre contratos de consumo de diversas naturezas. Nós temos contratos relativos a produtos, compra e venda, nós temos contratos relativos também justamente a determinados serviços. Professor, mas qual que é a definição legal dos contratos de adesão? Os contratos de adesão estão estabelecidos no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Ele tem a seguinte expressão: contratos de adesão são aquelas cujas cláusulas contratuais tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou
estejam estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou de serviços, sem que o consumidor possa discutir, possa modificar de forma substancial o seu respectivo conteúdo. Ou seja, nós temos aqui um duplo conceito de contratos de adesão dentro do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro conceito, ele fala que contrato de adesão é aquele termo, aquele documento cujas cláusulas estejam aprovadas por determinada autoridade, por determinada agência, por determinado órgão. Olha que interessante. Nós vamos estudar na próxima aula sobre as sanções administrativas. E eu vou comentar um pouquinho sobre as agências reguladoras. Por exemplo, quando você vai adquirir um determinado plano de saúde, nós temos que todas as normas do contrato de planos de saúde têm que respeitar a ANS, ou seja, a Agência Nacional de Saúde. Ou seja, a Agência Nacional de Saúde é, para o Código de Defesa do Consumidor, a autoridade competente para aprovar determinadas cláusulas. Então, é a Agência Nacional de Saúde que vai trazer limitações da cobertura do plano de saúde, vai trazer regulamentos referente a o que é cirurgia estética, o que não é cirurgia estética, vai trazer regulamentos referente a equipamentos médicos, né? Vamos supor numa hipótese que o consumidor precisa utilizar o plano de saúde para uma cirurgia e lá tem um método internacional, um método estrangeiro muito mais caro, muito mais eficaz, e tem um método nacional que é um pouquinho inferior. Qual que desses métodos que o seu hospital, o seu plano de saúde tem que fazer a cobertura? Isso vai estar especificado dentro da ANS, que tem diversas aí portarias e diretrizes a respeito do plano de saúde. Ou seja, no primeiro momento, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54, ele fala que contratos de adesão são aqueles aprovados pelas agências reguladoras. A ANS, a ANEEL, que é energia elétrica, a Anatel, que é telefonia. Enfim, pessoal, nós temos várias e várias agências que nós vamos conversar na próxima aula, perfeito? Em outro momento, no artigo 54 ainda, o legislador conceitua contratos de adesão como sendo aqueles em que o consumidor não possa discutir ou modificar o seu conteúdo. Ou seja, aqueles contratos prontos que já vêm justamente junto a instituições financeiras, quando você adquire um plano de saúde, quando você faz uma prestação de serviço qualquer, são contratos da qual o consumidor não tem esse arquivo em Word que ele pode modificar as determinadas cláusulas. No máximo, ele pode negociar valores. Ou seja, isso para o Código de Defesa do Consumidor também é considerado aí um contrato de adesão. Além disso, é considerada pelo CDC, contrato de adesão, aqueles que foram estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor. Ou seja, aqueles contratos que foram feitos pelo fornecedor ao consumidor. Então, nós podemos dizer que contratos de adesão no Código de Defesa do Consumidor é algo muito comum. Eu duvido vocês que vocês já forem em uma determinada, por exemplo, escola de inglês, vocês vão se matricular e o vendedor fala o seguinte, aqui está o arquivo Word do meu contrato padrão, você leva para sua casa, eu sei que você é estudante de direito, você me falou, e você faz o contratinho lá e muda o que você precisa mudar e me manda, imprime e traz assinado. Você acha que ele oportunizou você fazer isso? Não, porque lá é um contrato também de adesão. Ou seja, 99,9% dos contratos, né, estabelecidos em relação de consumo são caracterizados aí pelos contratos de adesão. E aqui tem um desenho que vai justamente explicar essa primeira parte da nossa aula. Definição do CDC sobre o contrato de adesão. O contrato de adesão é aquelas, primeiro, cláusulas elaboradas unilateralmente pelo fornecedor. Segundo, cláusulas aprovadas por autoridade competente. Ou terceiro, que o consumidor não pode aí alterar o contrato
substancialmente. Ou seja, em havendo cláusulas que foram autorizadas pelas agências reguladoras, havendo cláusulas que foram elaboradas unilateralmente pelo fornecedor, havendo cláusulas que o consumidor não possa alterar de forma substancial o conteúdo, aí nós estamos diante de um contrato de adesão. Perfeito? Qual que é as características do contrato de adesão? O contrato de adesão possui as seguintes características. A primeira característica dos contratos de adesão são aquelas que verificam que não há a participação do consumidor na sua realização. Ou seja, o consumidor, em hipótese nenhuma, pode justamente aí participar da elaboração do contrato, conforme o exemplo que eu citei da escola de inglês no slide passado. Segundo, quando tem uma inserção de cláusula, não desfigura o contrato de adesão. Isso aqui é muito importante, tá? É muito comum nos contratos de adesão nós terem justamente uma seguinte característica. Nós temos o preâmbulo do contrato, onde nós temos os nomes, os dados, CPF, tá? Nós temos o segundo momento que nós temos o prazo. Nossa, eu tô escrevendo pelo mousepad aqui, tá horrível, cara. E o valor. Mas vamos lá. Com fé a gente consegue. Não muito. Mas enfim. Pessoal, então vamos supor que nós temos um contrato aqui que estabelece aí um prazo, né, justamente em relação a um preâmbulo do contrato, na qual estabelece nome, CPF, dados pessoais, né, endereço, estado civil, nacionalidade, profissão, e outro nós estabelecemos aí o prazo e o valor. Eu acho que vocês já viram isso aí, que às vezes essas informações de nome, de CPF, informações pessoais, informações de prazo e valor, às vezes está num contrato e consta lá no contrato um campo para você preencher a caneta. Ou seja, isso é uma inserção de cláusula. Quando você faz uma inserção consumidor de alguma cláusula, mesmo você fazendo essa inserção de cláusula, isso não desfigura aí o conceito de contratos de adesão. Ou seja, mesmo você preenchendo os nomes, a caneta, você preenchendo posteriormente esses dados que são preenchíveis, né, que são aí justamente feitos para você preencher depois, ele não desconfigura aí, não desfigura, né, o contrato de adesão. Perfeito, pessoal? Outra característica que a gente vai estudar é em relação à resolução alternativa de escolha exclusiva do consumidor. Isso é muito comum também em contratos de adesão. Acho que vocês já assinaram um contrato assim já. Olha que interessante. Aqui eu tenho um contrato e lá eu tenho 3 campinhos, 3 quadradinhos. Vamos supor um contrato de academia. Você vai na academia, e lá tem um contrato de adesão, e lá tem 3 campos para você assinalar com X. Primeiro canto. O meu plano é o plano mensal de R$70 por mês. Tá? Segundo quadradinho, meu plano é um plano semestral de R$60 por mês. E o outro quadradinho, meu plano é um plano anual de R$50 por mês. E você vai lá e escolhe a modalidade do seu contrato e marca o xizinho. Já viram isso aí? Então isso é quando você, de certo modo aí, faz uma escolha, né? Quando o consumidor tem sua escolha exclusiva, isso também não desconfigura, né? Não desfigura o contrato de adesão. Outra questão é aí, contrato de adesão para o Código de Defesa do Consumidor é aquele que tem termos claros, caracteres ostensivos, ou seja, grandes, legíveis, fonte não superior a 12. Isso é muito importante, tá, pessoal? De modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. O legislador, nesse momento,
ele traz como um importante que todas as cláusulas contratuais estejam de forma clara. E ainda, estejam justamente realizadas com caracteres ostensivos, né, legíveis, e que a fonte não seja inferior à fonte 12. Por quê? Porque nós temos que os contratos têm que ser previsões contratuais, têm que ser feitos de uma linguagem muito clara. Uma linguagem justamente que não visa a dificultar o entendimento pelo consumidor, mas sim facilitar o entendimento em caso de dúvidas, em caso de controvérsias. Pergunta que eu faço para vocês: é possível um contrato de adesão possuir aí uma cláusula escrita em inglês ou expressões escritas em inglês? Vamos supor, tem um contrato de locação que chama contrato Build-Suite, que é um contrato que o dono do terreno constrói já para alugar. Então, por exemplo, você tem um terreno lá vazio e você fala o seguinte: eu quero alugar esse terreno, mas eu quero alugar isso com um barracão de 500 metros quadrados. Chama um contrato de locação Build-to-Suite. É possível fazer um contrato desse aí com termos em inglês, com termos aí estrangeiros? Pela interpretação dessa característica, não, porque temos que ter um contrato de termos claros, com caracteres ostensíveis, legíveis, principalmente em vernáculo aí da língua portuguesa, ou seja, em português, para ter uma fácil interpretação do consumidor. Perfeito? Outra característica do contrato de adesão, pessoal, é que as cláusulas que impliquem uma limitação do direito do consumidor, ou seja, uma cláusula diz que o consumidor não terá direito, que o consumidor não poderá utilizar do plano de saúde C, o consumidor não terá direito à indenização, que o seguro não vai fazer a cobertura da pólice em casos de... Ou seja, cláusulas que limitam a plena eficácia contratual devem estar em destaque. E eu vou explicar nos slides seguintes o que vem a ser esse destaque. Professor, mas tem que estar em negrito? Tem que estar em fonte maior? Tem que estar com luz de LED piscando, pisca-pisca, aquelas piscas de árvore de Natal? Será que é isso? A gente vai explicar o que vem a ser essas cláusulas em respectivo destaque. Perfeito? Olha que interessante, pessoal. Não participação do consumidor como característica do contrato de adesão. Então eu vou explicar cada uma dessas características aí que eu mencionei. Perfeito? Então nós temos que o artigo 54 traz, né, como conceito de contrato de adesão, a gente já verificou isso, que aquele que o consumidor não pode discutir ou modificar de forma substancial o respectivo contrato. Ou seja, cabe ao consumidor aceitar ou não o contrato. Então, se o consumidor quer pegar um financiamento de um veículo, ele vai ter o contrato lá da BV, da Crefisa, do Banco Santander, do Sicredi, do Sicob. Ele vai ter lá instituições bancárias que vão fornecer esse crédito para ele. E se ele não gostar das taxas da BV, ou do Santander, do financeiro, se ele não gostar daquelas condições de contrato, a única opção que resta para ele é justamente ou negociar uma taxa melhor ou não assinar o contrato. Ou seja, adesão vem de aderir. Né? Contratos de adesão vem de adesão, de aderir à respectiva contratação. Né? O que eu disse para vocês é que há um formulário padrão. Né? Lembra que eu falei que quando você preenche seus dados pessoais, sem inferir substancialmente seu conteúdo, ainda mesmo assim é um contrato de adesão. Né? Então, muitos contratos vêm aqui o preâmbulo, que é um termo que você vai preenchendo, né? E aqui tem as condições e as cláusulas. Contrato de compra e venda de apartamento é assim, pelo menos o que eu faço. Tem o quadro resumo do apartamento, né? E aqui tem os dados para a pessoa preencher. Na verdade, o atendente, o vendedor, o corretor vai preencher digitado isso aí, né? E aqui tem as condições padrões de todo e qualquer contrato. Ou seja, eu mando esse formulário para a construtora e esse aqui já manda em PDF para não precisar mudar. Entendido?
Olha que interessante. Nós temos um estudo aí, né, uma menção doutrinária do Sérgio Cavalieri Filho, tá? Que fala o seguinte, a rigor, a principal diferença de contratos paritários e os contratos de adesão não está no ato da sua formação, pois ambos têm aceitação adesiva. A diferença está na fase pré-contratual. Nos contratos de adesão não há tratativas, como os contratos paritários. Não há possibilidade do aderente influenciar na formação da proposta, como ocorre em demais contratos. Pessoal, o que são contratos chamados contratos aqui paritários, tá? Contratos paritários são aqueles ajustados em comum acordo. Contratos paritários são aqueles que são confeccionados por ambas as partes, ou seja, ambas as partes têm o direito, né, justamente de estudar e propor cláusulas contratuais, de trazer como que funcionará um contrato. Então imagina que a Volkswagen faça um contrato com a Pioneer para fornecimento de multimídia nos seus veículos. Com certeza esse contrato de distribuição, de fornecimento, é um contrato que o jurídico da Pioneer, daquela empresa de rádio, vai aí ser acionado, vai fazer as suas modificações, e o jurídico da Volkswagen vai também fazer os seus apontamentos e vão negociar. Isso é muito comum, hein? Eu que gosto de contratos, eu que aí posso dizer que sou um advogado que tem especialização, né, nessa área contratual, porque atuo no direito empresarial extrajudicial, né, no consultivo, que trabalha muito com contrato. Muito comum, às vezes eu recebo um contrato de uma grande empresa, a gente tem que propor cláusulas. Então, a nossa negociação é assim, o comercial ele faz uma negociação de valores, né? Vamos supor que o comercial da Volkswagen fala assim, não, eu quero fechar 1 milhão de multimídia ao preço de X. Depois que o comercial faz essa abordagem, aí entra a segunda parte da negociação, que é a negociação do jurídico. Aí eu, advogado da empresa, negocio com o advogado da outra empresa, de como será o contrato. Eu faço uma minuta. O que é uma minuta? Não é o minutos, não. Minuta, pessoal, é um pré-contrato, é uma proposta de contrato, é um esboço de contrato. Eu faço essa minuta, mando para o advogado, né, da outra empresa, o advogado da outra empresa faz os apontamentos, manda para mim, aí eu faço o apontamento de novo, mando para ele, aí fica jogando ping-pong com ele, né? Até a gente chegar no consenso, né, numa negociação para ele falar assim, não, peraí, agora estamos com equilíbrio contratual, estamos com ambas as partes aí justamente pactuadas ou ambas as partes estão aí em equilíbrio contratual, né? Então, o contrato paritário é isso. Contrato que ambas as partes participam intensivamente na confecção do contrato. E há uma negociação de cláusulas contratuais. Já o contrato de adesão não tem. Quando há um contrato de adesão, quando eu sou consumidor e vou comprar um notebook, vou assinar no Netflix, vou fazer qualquer coisa que todo consumidor normal faz, eu não tenho possibilidade de negociar o contrato. Eu não tenho possibilidade de aí trazer uma negociação, uma sugestão de cláusula. Isso é inalterável. Inalterável. Então, a diferença de paritário é isso. Paritário é que ambas as partes têm condições, direitos de estabelecer regras de cláusulas contratuais, e contrato de adesão, somente o fornecedor que estabelece aí as condições do contrato. Então, o Sérgio Cavalieri Filho, um excelentíssimo doutrinador, eu sou fãzaço dele, estabelece que nós temos aí que não há diferenças, primeiramente, entre paritários e adesão, porque a formação inicia-se com a aceitação. Quando eu faço um contrato paritário ou um contrato de adesão, o que eu tenho que ter é aceitação. Ninguém é obrigado a contratar nada de ninguém. Ninguém é levado uma arma na cabeça e fala assim, você tem que contratar isso. Isso não existe, né? Não existe visto de consentimento no ato da contratação. Então, se ambas as condições, né, prescindem aí, ambas as condições devem ter uma respectiva aceitação, a diferença é que os contratos de adesão não têm possibilidade do aderente em influenciar a formação da proposta.
como acontece nos demais contratos. Perfeito? O paritário, obrigatoriamente os contratos são influenciáveis, eu posso alterá-los. É oportunizado a alteração. E já na questão dos contratos aí é diferente. Tem até uma questão aí, num caso prático, né? Num contrato que eu estava trabalhando com a Chili Beans, que é um contrato de uma marca que eu atendo aqui em Maringá. Ele trabalha com colchão de ar, com aqueles cisnes lá, aquelas boias, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas eu já falei para vocês algumas vezes. E a gente estava fazendo um contrato com a Chili Beans, de marketing, né? Do evento deles. A Chili Beans mandou um contrato, eu pedi o contrato em Word. Falei assim, por favor, repassar o contrato em Word para as respectivas alterações. E não gostaram, não. Aí peguei, estagiário, passou todo o contrato ali para mim. Aí eu comecei a mudar o contrato. E mandei, não, a gente vai aceitar condições se for o contrato dessa forma que a gente está alterando. Caso contrário, nós não temos interesse. Então, assim, negociação de cláusulas contratuais é muito normal aí, dentro da seara do direito. Perfeito? Artigo 54. Olha que interessante. CDC. Aqui já tem um conceito, né, que a gente já falou nos slides anteriores, do que vem a ser aí o contrato de adesão. Então aqui nós temos a seguinte característica, né? Eu já citei para vocês. A mera inserção de cláusula no formulário, ou seja, preenchimento de nome, de prazo, de data, de valores, certo? Não altera, né, a característica do contrato de adesão. Perfeito? E a segunda questão, nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, ou seja, referente à rescisão, desde que haja alternativa do consumidor à escolha do consumidor. Pessoal, aqui nós estamos falando de alguns casos referente à devolução do dinheiro. Contratos que permitem você ter a restituição do valor respectivo ao dinheiro. Geralmente são contratos de compra e venda de apartamento, que eu cito como exemplo, né? Vamos supor que você vai comprar um apartamento na planta. Esse apartamento tem previsão de ser entregue em 2023. Parece longe, né? Quando eu tinha há 10 anos atrás, eu achei que 2023 era uma coisa muito longe, mas estamos a 2 anos de 2023, né? 3 anos, né? Olha que interessante, pessoal. 2 anos e meio. Nós temos aqui que quando você compra um apartamento na planta, você vai pagando ele por mês. Vamos supor que você desiste. Qualquer motivo, em tese, né, econômico, ou um motivo, né, livre escolha, ou você vai mudar de país, por exemplo, você fala assim, não, ó, eu paguei já 30 mil reais nesse apartamento, e eu vou desistir do apartamento, porque eu acho que não vai ser vantajoso eu adquiri-lo, e os processos estão subindo muito, isso está influenciando o meu orçamento, e talvez é melhor eu não ter aí, né, esse apartamento e comprar uma coisa um pouco mais barata. Isso acontece muito, a gente que paga umas parcelas absurdas de apartamento por mês e acaba até entregando esse apartamento. A pergunta que eu faço, esses 30 mil reais pagos no apartamento vão para o saco, vão para o ralo, vão deixar de existir? Ele vai ter direito à restituição? A resposta é sim. Tá? Ou seja, no contrato de adesão tem que estabelecer normas de restituição do contrato. Professor, qual que é a taxa de retenção? 25%. Esse é um entendimento novo, tá, pessoal? De poucos meses atrás aqui, podem ser retidos até 25%. A devolução tem que ser à vista? Não. A devolução tem que ser à vista de uma só vez, desde que não haja
patrimônio de afetação. Se houver patrimônio de afetação, a devolução vai ser só depois do empreendimento. O que é o patrimônio de afetação? Patrimônio de afetação é um regimento especial tributário da construção. É uma questão de status, né, de uma nomenclatura de um termo específico de um documento que se faz no ato da incorporação imobiliária, tá? E se houvesse patrimônio de afetação, você poderá ter devolvido aí, né, ter retido 1/4 desse valor. Então 30 dividido por 4 dá alguma coisa. Você vai ter esse valor retido e vai ter a devolução. Será devolução imediata se não tiver patrimônio de afetação. Se tiver, devolução só se depois que o edifício estiver concluído, ou seja, só depois de 2023. Olha que interessante, pessoal. Conforme é ser disso, né, conforme é conhecido, conforme foi esclarecido, a cláusula resolutória é aquela que admite a resolução, o fim do contrato. Assim, a cláusula dessa natureza poderá ser inserida no contrato de consumo pelo fornecedor, mas a escolha pela incidência ou não no caso caberá exclusivamente ao consumidor. Demais, existe no contrato a cláusula resolutória, e optando pela incidência, o consumidor terá direito à restituição das parcelas quitadas, monetariamente atualizadas, contadas, além da vantagem econômica aferida pela fruição e os prejuízos que o desistente causar ao fornecedor. Olha que interessante aqui, pessoal. Característica das informações dos contratos de adesão, das cláusulas do contrato de adesão. Então, nós temos aqui, né, que no parágrafo 3º do artigo 51 tem que os contratos de adesão escritos serão redigidos de modo claro, caracteres ostensivos, legíveis, é o que nós citamos nas características do contrato, tá? O que são claras as cláusulas? São aquelas que têm um entendimento imediato, ou seja, uma facilidade do consumidor, sem abreviatura, né? Sem abuso da utilização técnica, sem aquele juridiquês que nós chamamos, né? Sem uma linguagem inacessível em inglês, sem uma linguagem que traz uma caractere, uma influência aí prática. Posso dar um exemplo? Eu estava revisando um contrato de uma construtora aqui de Maringá e eu até estava brincando com o dono da construtora. Ele tinha essa cláusula de rescisão do contrato. E ele tinha lá: para fins de rescisão contratual, ficará aplicada a seguinte equação matemática. Juro por Deus, tá, gente? Tava lá x, z, y, uma forma matemática dividido por tal, vezes tal, um negócio em grego. Em grego. Até mostrei pro estagiário, pro lugar do escritório, que a mãe dele é contadora. Falei, cara, você consegue fazer o cálculo dessa rescisão para mim? Porque pede para sua mãe dar uma olhadinha lá, porque eu não consegui não, cara. Matemática não é o meu forte, mas muito confuso. Ele falou assim, Henrique, mandei para ela, não conseguiu. Então, assim, tinha uma equação matemática no contrato, gente. Na hora que eu vi essa equação matemática, falei, meu Deus do céu, isso aí não traz clareza nenhuma para o consumidor. Toda vez que eu faço um contrato como fornecedor para um consumidor, eu ponho na cabeça o seguinte: o consumidor é uma criança. O consumidor ele tem que ser tratado como uma criança, não é um sentido pejorativo, mas sim um sentido cauteloso que eu falo, né? Então as cláusulas têm que ser escritas de forma tão minuciosa e tão assim clara, um beabá tão simples, uma didática tão moderada, tão interessante, tão leve, ao ponto de como se estivesse escrevendo para uma criança. Um fácil entendimento, um zelo na hora de você escrever uma cláusula contratual. Na hora que eu vi esse contrato, o advogado que fez esse contrato com essa forma de matemática, na verdade quem fez a forma matemática foi o financeiro dessa consultora que somou os valores lá, e eu falei, não, isso não vai funcionar, meu amigo, isso eu vou tirar imediatamente, eu vou aplicar o percentual legal, porque se aplicando o legal nós não temos aí problemas nenhum com processos judiciais. Perfeito, pessoal? Caracteres ostensivos, né? Então, letras miúdas. Já viu aqueles contratos bancários que tem contrato aqui, tem as cláusulas, e aí tem rodapé.
Tem uma letrinha, gente, tamanho do mundo, que não dá pra entender nada. Letrinha juntadinha assim, igual aquelas publicidades dele, publicidade não propaganda, quem teve minha avó já sabe qual a diferença. Não igual aquelas publicidades de medicamentos, de veículos, aquela de revista, já viu aquela revista Veja, com aquelas publicidades de carro, que tem aquelas letrinhas miúdas lá embaixo? Não pode ter essas letrinhas miúdas, tá? Os caracteres têm que ser ostensivos, têm que ser letras capazes aí, né, de gerar um entendimento ao consumidor, porque letras miúdas geram dificuldades de leitura. O histórico de contrato de adesão era estar relacionado com letras pequenas, tal. Não poderão ter corpo de letra inferior a 12. Pessoal, todo o contrato que eu faço no Word, a letra tem que ser 12. Obrigatoriamente a letra tem que ser 12, gente. Eu já vi processos judiciais que já brigaram com isso aí, tá? É claro, professor, o contrato eu vi que a letra tá letra 10 aqui, vou entrar com processo e já não... Não é isso também. É uma recomendação que a letra seja a letra 12. Perfeito? Olha que interessante. A preservação do acesso material à informação dos contratos de consumo também vem sendo redigida pelo STJ, que mostra inoperante a cláusula contratual que tem o pretexto de informar o consumidor sobre limitações da cobertura securitária. Somente se remete para a letra da lei acerca da tipicidade do furto qualificado, controvérsia, tal. Olha que interessante. O STJ, que através desse RESP, recurso especial do relator aí, Luiz Felipe Salomão, ele fala que se torna inoperante, ou seja, não se torna aplicável cláusula que tem o pretexto de limitar a cobertura securitária. Ou seja, toda cláusula que eu disse para vocês nas características anteriores aqui, que visam né, limitar o direito do consumidor, devem ser redigidas com destaque. Nossa senhora, eu vejo meus rabiscos. Tomara que vocês entendam, pessoal. Sejam feitas com destaque, tá, pessoal? Então, assim, se eu tenho um contrato de seguro, um contrato de vida, que tenha cláusulas que vão limitar a cobertura, dizendo assim, ó, em caso de furto qualificado, não será feito a pagamento do seguro. Isso tem que ser feito em negrito, em letra maior, em destaque, sublinhado, de preferência que o consumidor tenha assinado ao lado. Olha que interessante, pessoal. Destaque da cláusula limitativa, tá? No que se refere aqui o parágrafo 4º do CDC, ele fala o seguinte: as cláusulas que implicarem limitação do direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Destaque da cláusula limitativa tem por objeto conceder ao consumidor acesso material efetivo com maior grau de evidência. Cláusulas que limitam o consumidor devem ser feitas com amplo destaque, tá? Pois tem uma restrição do seu direito. A exemplo da cláusula que exclui a responsabilidade da empresa de seguros no dano que sejam feitos por condutor embriagado. Então, se tiver um contrato de seguro lá, uma cláusula assim, hipótese de não pagamento do prêmio do seguro. Cláusula 1. Serão motivos para a seguradora não pagar ao consumidor ou segurado as seguintes questões abaixo. Primeiro, se o consumidor, condutor, segurado estiver embriagado no ato do acidente, a respectiva companhia de seguros não realizará o pagamento do seguro. Ou seja, se tem uma cláusula que vai excluir a responsabilidade da empresa em pagar em caso de embriaguez ao volante do motorista, isso tem que ser feito de uma forma negrita, grande, uma forma assim que tenha uma clareza. Na hora que o consumidor vê o contrato, talvez ele não leia o contrato, mas na hora que ele vai rodando as páginas do contrato, aquilo está destacado. Aquilo está ali, olha, peraí, tem uma coisa diferente aqui, tem um pisca-pisca, tem um LED piscando aqui, tem uma luzinha de sinalização.
O que eu faço, pessoal? Eu, advogado, Henrique, faço quando eu tenho que fazer contratos com consumidor, quando eu tenho que fazer contratos que têm limitação de direito. Eu coloco um destaque negrito, aquele sublinhado, aquele destacado que fica uma cor diferente no documento, tá? Não menos vermelho, que vermelho remete à exclusão, uma cor, um cinza, um amarelo, e eu coloco na frente lá, visto. Eu coloco o consumidor lá, vistar aquela cláusula. Eu faço isso geralmente em contrato de locação. Tá, gente? Muito importante vocês, na hora que vocês forem atuar em direito contratual, vocês fazerem isso aí. Perfeito? Voltando aqui, né? O legislador não definiu como deveria realizando tal ato, porque não competia tal papel. O fato da cláusula restritiva estar no meio das outras em negrito não é suficiente. Olha aqui, pessoal, o entendimento do RESP, né? Aqui relativo ao relator ministro Humberto Gomes de Barro. O fato da cláusula restritiva estar no meio de outras e em negrito não é suficiente para se atender à exigência do artigo 54. Não basta estar apenas em negrito. A lei não prevê e nem o deveria de modo como tais cláusulas deverão ser redigidas. Assim, a interpretação do artigo 54 deve ser feita com espírito protecionista, ou seja, o destaque é para proteger o consumidor, buscando a sua máxima efetividade. Por isso eu falei, na hora do contrato ser redigido, tem que estar lá destacada a cláusula restritiva de direito. Ao ponto do consumidor, às vezes o consumidor não vai ler o contrato, ninguém lê o contrato, né? Mas aquilo vai estar, ele vai olhar, vai estar brilhando aquele negócio lá e falar, opa, tem uma coisinha diferente, acho que eu tenho que prestar atenção. De preferência eu faço com que ele assine na frente aqui, tá? Mas não é todo mundo que faz isso aí. Só, olha que interessante alguns casos práticos, tá? Esse caso aqui diz respeito a um contrato de seguro, na qual o condutor do veículo estava embriagado, né? E nós temos aqui algumas menções que é importante nós verificarmos. Foi o entendimento do RESP, recurso especial, ministro João Otávio de Noronha, lá de 2019, faz 10 anos atrás, tá? Ele fala o seguinte, que a simples relação entre o estado de embriaguez e a queda fatal como única forma de explicar o evento não se mostra por si suficiente para lidir a responsabilidade da seguradora, com a consequência a exoneração de pagamento da indenização prevista. Aqui é um seguro de vida, tá, pessoal? Desculpa, não é um acidente veicular. A legitimidade da recusa do pagamento do seguro requer a comprovação que houve voluntário e consciente agravamento do risco por parte do segurado. A culpa do segurado, para efeito de caracterizar desrespeito ao contrato com prevalecimento da cláusula liberatória da obrigação, exige a plena demonstração de intencional da conduta do segurado para agravar o risco objeto do contrato, devendo o juiz, na aplicação do artigo 1054 do Código Civil, estabelecer critérios de equidade atendendo à circunstância do caso. Então aqui, pessoal, nós temos aqui uma cláusula de um seguro de vida. E o seguro de vida tinha uma cláusula dizendo o seguinte, se a morte se decorrer por fato de embriaguez, o falecimento do segurado, não haverá responsabilidade da seguradora. Tá? Essa era uma cláusula, então, limitativa do direito do consumidor. E diante dessa cláusula limitativa do direito do consumidor, nós tínhamos aqui que a seguradora negou o pagamento do seguro de vida para os familiares, né? E aqui foi, né, mantido a decisão de condenar sim o segurado, da seguradora ter obrigação de pagar, porque essa cláusula de certo modo não estava destacada de uma forma simples e que não houve justamente a situação caracterizado do estado de embriaguez. Então a mesma coisa com o seguro de vida, fala o seguinte, ó, eu vou fazer você, se você falecer, seus herdeiros terão, aí seu beneficiário terá R$1 milhão, né? O seguro de vida tem esse porte, por exemplo. Aqui, e traz uma limitação, ó, se houver morte por embriaguez, por câncer, por acidente de carro, não será coberto. Mas espera aí, se eu estou fazendo seguro de vida, independentemente da causa, seja doença, ou seja, né, cirrose, aqui embriaguez, não sei,
não poderia ter essa limitação porque essa cláusula não foi bem redigida, não foi bem clara a sua limitação. Perfeito? O assunto é tão relevante que o STJ editou na súmula 620 o seguinte, que a embriaguez do segurado não exime, ou seja, não desobriga a seguradora ao pagamento da indenização do seguro de vida, ou seja, mesmo o rapaz ter morrido aí, falecimento em virtude de bebida alcoólica, isso não é fator determinante para a ausência do pagamento do seguro, ou seja, a seguradora obrigatoriamente tem sim que fazer o respectivo pagamento. Sobre o tema, cumpre o destaque do teor 610 do STJ, suicídio não é cobertura. Desculpa aqui. Aqui a segunda parte, né? Sobre suicídio. Vamos supor que uma pessoa faz um seguro de vida e no mês posterior comete suicídio para que os beneficiários recebam lá R$1 milhão. O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro, ou seja, o suicídio depois de 2 anos de vigência é coberto pelo seu contrato de seguro. Nos 2 primeiros anos não é coberto pelo contrato de seguro. Então, se a pessoa cometer suicídio até 2 anos depois da realização do contrato de seguro, a seguradora não terá o dever de fazer o pagamento ao segurado. Perfeito, pessoal? Diferenças entre seguro de vida e seguro veicular. Seguro de vida. Olha que interessante a diferença, tá? Nos contratos de seguro de automóvel, é lícito o contrato de seguro de automóvel, cláusula que prevê a exclusão de cobertura para acidente de trânsito advindo de embriaguez do segurado, que é alcoolizado assumiu a direção do veículo. Ou seja, em seguros veiculares, quando o motorista está embriagado, for constatado isso em teste de bafômetro, a seguradora pode recusar o pagamento do respectivo seguro. Já no seguro de vida, é vedada a exclusão aí da cobertura em caso de embriaguez, insanidade mental ou substância tóxica. Então a diferença está no seguro de vida, é realizada a cobertura mesmo em casos de embriaguez, caso de insanidade mental. No seguro de vida, qualquer utilização de entorpecente, estado de embriaguez, exclui a cobertura securitária. Esse barulho que está passando é o trem aqui perto de casa, tá? Vocês estão conseguindo ouvir o barulho do trem hoje? Tá alto, hein? Meu Deus do céu. Perfeito, pessoal? Artigo 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Ou seja, pessoal, toda cláusula contratual é feita de uma maneira mais favorável ao consumidor. É interpretada de uma maneira mais favorável ao consumidor. O consumidor tem justamente esse direito de ter a interpretação de uma forma aberta, de uma forma justamente aí, mais favorável. Em caso de dúvidas, então, aplica-se o princípio do indúbio pro consumidor. Em caso de dúvidas, a interpretação é sempre mais favorável ao consumidor. E aqui eu vou trazer alguns casos, pessoal. São 3 casos aqui do que se refere-se aí à aplicação mais favorável por parte do consumidor. Então aqui, apelação civil, ação de segurança, de cobrança, seguro em vida, em grupo. Opa, eu tirei a minha caneta, não sei porquê. Vamos lá. Seguro de vida em grupo, cobertura por invalidez permanente ou parcial acidente, constatação da perícia judicial. Contrato de adesão. Sujeita a Código de Defesa do Consumidor, dever de informar o fornecedor. Ausência de comprovação do dever de informar. Interpretação mais favorável ao segurado, ou seja, ao consumidor, conforme artigo 47. Cabimento à cobertura integral da apólice certificado individual. Então aqui, pessoal, nós temos que dentro de um contrato de seguro de vida em grupo, houve aqui uma necessidade de utilizar esse seguro e a interpretação foi aquela mais favorável ao consumidor, ou seja, teve a cobertura total aí pelo acidente, que é um caso que foi julgado agora 2 meses atrás, 30/3/2020, o caso que veio de Londrina, ok? Outro caso aqui, recente também, 3/4, que traz recurso nominado, seguro de veículo, ação de obrigação de fazer com danos morais, apólice que prevê franquia reduzida. Negativa de redução, recusa indevida, ausência de apólice em vigência.
inteligência do artigo 47, ou seja, aplicou-se aqui nesse caso em questão, e não tem na íntegra o que aconteceu, esse caso aqui de Cruzeiro do Oeste, quem é de Cruzeiro do Oeste aí, talvez conheça a parte pequena, né? Enfim, houve-se aí justamente a recusa indevida e houve aqui a interpretação mais favorável ao consumidor. Nesse caso aqui, diz respeito à cláusula de arbitragem. Nós vimos nas duas aulas atrás o que é cláusula de arbitragem. Cláusula de arbitragem é uma jurisdição privada. É quando ambas as partes decidem resolver o conflito não através do poder judiciário, não através do poder público, mas sim através de um órgão aí chamado Tribunal de Arbitragem, que é composto por árbitros, por pessoas de extremo conhecimento técnico sobre a área, né? Então vamos supor que você faz um contrato internacional de importação. Ao invés de você pedir para o juiz, né, submeter isso ao juiz da Vara Civil de Maringá, por exemplo, você vai submeter isso a um tribunal de arbitragem que tem conhecimento pleno sobre regras de importação, inclusive regras internacionais. Meu trem de novo. Nesse caso em questão, pessoal, nós temos aí justamente, né, nesse contrato era um contrato de consumo, CDC, e foi estabelecido nesse contrato que uma eleição de foro. E o foro eleito era o Tribunal de Arbitragem, ou seja, nós tínhamos aqui que o Tribunal de Arbitragem era o competente para julgar e processar, né, o respectivo caso em questão. E aqui, e diz o seguinte, a regra no que diz respeito à colocação do Tribunal de Arbitragem deve ser justamente colocada de uma forma destacada, porque é uma cláusula que vai limitar o direito do consumidor. Ou seja, se você tem um contrato de relação de consumo que há uma cláusula de arbitragem ao invés de uma eleição de foro estadual público, essa cláusula tem que ser destacada e colocada em destaque no contrato de adesão para ter validade. Pessoal, no mais é isso. Agradeço a todos pela atenção, pela paciência. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um bom final de semana a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.